eu sempre tive um interesse e uma desconfiança, como muitos, né, com relação Sim, à psicologia. psicologia. Afinal de contas, eu não sou louco para precisar de um psicólogo. Muitos. E tenho certeza de quem está nos ouvindo, quem está acompanhando aqui, deve pensar, eu conheço gente que precisa fazer terapia. Eu mesmo não preciso. Sou bem resolvido. Alguém é bem resolvido nisso? Não. Todo mundo precisa ou deveria fazer. Às vezes por algumas questões pessoais, profissionais, e às vezes para aprender a se regular por conta das pessoas que estão em volta. Familiares, principalmente. Quantas pessoas tóxicas existem à nossa volta? Todos os dias. O problema são os outros? O inferno são os outros? Não, o inferno não são os outros, mas o como eu lido com aquilo que o outro me entrega. A gente vai mergulhar nesse poço daqui a pouco. Sim, vamos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. A gente pode falar seja bem-vinde, Carla? Já vou entrar nessa conversa aqui. A gente não vai falar disso hoje, mas a gente também vai passar por isso. Eu sou Glauber Gorski, esse é o podcast Contato Imediato. Agradeço demais já a sua audiência, a sua presença. E nessa conversa que a gente vai ter hoje, eu tenho uma grata presença aqui de um convite que foi feito algumas vezes, né? Sim. E a gente finalmente conseguiu juntar a nossa agenda, porque a gente vai falar de você que está nos ouvindo. Porque a gente vai falar de mim também. A gente vai falar de você, de mim, Carla sim. Bastos. Sim. Psicóloga Carla Bastos. A gente vai falar da tragédia que o ser humano é. Sim. É uma tragédia? Em partes. Em partes. Em Vamos partes. descobrir juntos. Vamos. E quem está acompanhando a gente vai também poder compartilhar, vai poder comentar, né? A gente gosta também de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Eu acho extremamente saudável isso. Nós temos pontos de vista muitas vezes rígidos, às vezes flexíveis, mas a gente tem que estar pronto para ouvir o que o outro tem também a nos dizer. Com certo? certeza. Antes de mais nada, o que levou você a falar assim, vou fazer um vestibular para psicologia? Sempre quis fazer isso na minha vida, desde criança. Era isso ou não? Era, mas a psicologia entrou na minha vida como uma forma de trabalhar com gestão de pessoas em empresas. Então, naquela época eu não queria trabalhar com clínica. O intuito era fazer aplicação de testes, de avaliações dentro de organizações. Quando eu entrei na psicologia, que era minha paixão até então, né? Aí quando eu entrei no curso e comecei a estudar, eu me apaixonei pela mente humana, mas na área clínica. Falei, quero ajudar essas pessoas dentro da área clínica, um a um. E aí eu segui para a clínica. Saí da empresa, fui fazer estágio. Larguei tudo. Mas era uma vontade que se tinha de trabalhar, Sim. trabalharia, né, em RH, né, esses departamentos mais voltados para isso. Isso, eu sempre... E você via isso quando você tomou essa decisão de fazer, prestar vestibular, né, se matricular na faculdade, era por uma questão de grana, de negócio? Não, nunca foi. O dinheiro era sempre uma consequência, foi sempre uma consequência, né? Tanto na organização, porque a primeira formação que eu tive foi em recursos humanos. E aí eu já comecei a trabalhar na área e eu amava aquilo, realmente eu gostava muito. Mas eu precisava aplicar testes. E aí eu tinha que ser psicóloga para poder laudar aquilo, né? Aquelas avaliações. Então eu fiz a psicologia, fui para a graduação de psicologia, só que ali... eu vi que aquele amor por RH não era tão grande quanto o na psicologia. Aí eu resolvi mudar. E o que aconteceu na faculdade que ligou essa chavezinha dessa mudança? O que me despertou o interesse pela área clínica foi o trabalhar no um a um. Eu estar ali em contato com aquele paciente, eu conseguir ajudar aquele paciente. Quando eu penso numa organização... eu faço parte daquele sistema. Então, tem coisas que eu preciso fazer, mas eu não concordo. Sabe? Então, assim, por exemplo, num processo seletivo, vinham alguns pedidos de vaga, não pode ser mulher, não pode ter filho.
não pode ter unha grande, precisa ser uma mulher bonita. E aquilo conflitava, porque o que é bonito para mim, o que é bonito para o dono da vaga. E aí, quando eu trabalhava nesse processo, isso me deixava desconfortável. E na área clínica, não. Eu podia trabalhar na essência da pessoa. Eu consigo trabalhar com ela, com o verdadeiro eu dela. Coisa que dentro de uma organização já é mais difícil. Porque tem um sistema, é uma organização, é todo um sistema. Ali é eu e o paciente. Eu posso questionar todos esses critérios, né, de escolha, né? A empresa ou as diligências determinadas por um corpo diretor de uma empresa, pensando assim numa coisa mais organizacional, né? Ela tem suas diretrizes, seus olhares e tudo mais, culturas, né? Eu, como busco o livre pensamento, lógico que eu vou questionar isso, né? Porque eu lembro, assim, que uma vez me foi ofertado, lá atrás, décadas atrás, uma possibilidade de trabalhar numa empresa com uma função que eu ainda não fazia. E a pessoa me convidou diretamente. E eu falei, eu tive que fazer essa pergunta, por que você está me chamando? Né? Tem tantas pessoas para ocupar esse lugar, você está me chamando, não estou rejeitando a oferta, né? Mas eu gostaria de entender por quê. E ele falou, porque você tem caráter e é honesto. E aqui você vai ter que trabalhar com dinheiro. E o resto você aprende. Eu não consigo te ensinar caráter. Eu não consigo te ensinar honestidade, ética. Isso eu não consigo. Exato. Então, esse é um corte. Perfeito. Eu procuro me aproximar de pessoas, no meu trabalho, no meu escopo, com pessoas que tenham esse tipo de valor. Porque para mim é difícil ensinar uma pessoa aquilo que eu entendo como valores éticos, sociais, né? Agora, eu consigo ensinar a operar um microfone, eu consigo ensinar a fazer um aquecimento vocal, eu consigo ensinar a como olhar para a câmera, técnicas podem ser ensinadas, né? Mas aquilo que é valor intrínseco à pessoa, eu não tenho essa capacidade. Um psicólogo tem? Ele consegue modificar uma pessoa? Depende. Depende de quem? Do psicólogo ou da pessoa? Depende da pessoa, depende do profissional, depende da situação. Por quê? Porque a personalidade, ela se forma ali até os 12 anos, em média. Né? Então, assim, tem literaturas que dizem até 9 anos, outras até 12. Vamos considerar ali até os 12. Vamos ser generosos. Vamos ser generosos, né? Vamos acreditar. E aí, depois disso, vai adaptando, vai lapidando, vai melhorando, ou vai piorando, desandando. Mas é muito difícil você moldar aquilo que é a essência da pessoa, entende? Como você disse, eu posso ensinar ela habilidades, ensinar várias coisas. Mas quanto à essência, à personalidade, eu não vou mexer. Então, sim, é muito mais fácil eu contratar alguém pela boa pessoa que ela é, pela personalidade dela, pelo caráter dela, honestidade, né? Toda essa essência, do que propriamente, não, eu pego uma parte técnica. Porque a parte técnica todo mundo pode desenvolver. É condicionável. Então, uma unha todo mundo pode cortar. Sim. Uma roupa específica, uniforme, todo mundo pode passar a usar. Isso não deveria ser um critério de RH. Eu entendo você quando você vai escolhe, né, se sente tocada por esse outro lado. Sim. E aí você foi para a clínica já de cara, assim, já foi atender por conta? Aí eu saí da empresa, comecei a fazer estágio em clínica com autistas, enfim. E aí depois, quando eu me formei, antes mesmo de pegar ali meu CRP, eu já tinha um consultório montado. Então, quando eu peguei o registro, eu já comecei no dia seguinte a atender. Eu já tinha 5 pacientes naquela época, que vieram da clínica escola comigo. E aí, de lá em diante, hoje estamos aí há 9 anos. 9 anos, você está nesse caminho, né? Nesse caminho. Tem tido bastante sucesso? Sim, eu considero que sim. Cada dia é um sucesso. Principalmente ali no início, que é muito difícil, e eu sempre obtive muito sucesso por indicação. Então, toda a minha parte clínica ali sempre foi indicação. Sempre pacientes por indicação, um indica o outro, e aí, assim, eu sempre mantive minha agenda bem lotada. Isso. Sim. Não tenho dúvidas disso.
Agora as minhas dúvidas vão para um outro lado, assim. Eu vou jogar com você um pouquinho aqui. Tô te pegando pela mão e a gente vai caminhar, vai percorrer alguns pensamentos. Certo. Os pacientes, quais são os melhores pacientes para um psicólogo? É aquele que chega numa crise de algum problema? É aquele que chega... tem algo de errado com a minha vida, eu preciso rever alguns conceitos. Aquele que é indicado pela família, você precisa de fazer uma terapia. Qual que é o melhor paciente? Ou aquele que não tem problema nenhum e simplesmente acho que seria bom fazer terapia e ter uma psicóloga de estimação para mim. Estimação. Para mim, quanto psicóloga, não existe um melhor e nem um pior paciente. Né? Essa é uma resposta meio conceitual. Isso é verdade? Sim, para mim sim. Né? Não, existe a dor do paciente. Aí, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com pacientes mais desafiadores. Né? Por exemplo, assim, pacientes de casos mais graves. Um paciente border, um paciente com ideação suicida. Porque esses pacientes, Carla, conseguia ver um resultado muito gritante. E isso me deixava muito feliz, muito realizada. Não que os outros, com uma demanda um pouco mais leve, digamos assim, que não é leve, porque se o paciente está ali, a dor é grande, não dá para medir, mas pensando numa ansiedade que atrapalha de vez em quando, né? Ou eu quero mudar de profissão, quero me fortalecer para isso, ou eu estou fazendo um cursinho, quero me regular emocionalmente, enfim. Esses pacientes, eles apresentam uns resultados maravilhosos, só que às vezes o processo é um pouco mais longo ali, né? E aí o paciente, por exemplo, que vem com uma ideação suicida, que é um caso mais grave, o resultado é muito visível. E isso é uma coisa muito maravilhosa. Então, eu sempre gostei de pacientes mais desafiadores. Tá? Desafiadores. Mas sem medir dor, né? Não desmerecendo a dor de ninguém. E acho que isso, para mim, sempre me deu, assim... Me deixou ali com o meu coração mais quentinho. Porque o resultado é muito, muito incrível de ver. Mas tem paciente que você fala assim... Meu amigo, minha amiga, me desculpe, mas você não está pronto ainda para terapia. Ou você não é o tipo de caso que eu posso atender. Você consegue dispensar paciente/cliente? Sim. Eu já tive, há muitos anos atrás, eu tive um caso, até hoje, né? De um paciente com caso de esquizofrenia, que é uma demanda que eu não atendo. Né? Então, eu não sabia que era, enfim. Veio como se fosse ansiedade. E aí, quando... a gente no conversar ali, trouxe depois um laudo e tudo mais, então aí eu encaminhei. Por quê? Porque eu preciso respeitar minhas limitações também. Né? Então, não é porque é um psicólogo, uma psicóloga que eu vou atender tudo, não. Você vai ter limitações, você também é um ser humano. Então, a gente respeitar isso é muito importante. E aí eu respeitei, é um paciente que eu não me sinto talvez preparada, porque eu não tenho, talvez, o interesse em me preparar para atender essa demanda. Então, eu encaminho para colegas, não deixo desamparado nunca, encaminho para colegas que têm habilidades suficientes para atender esse tipo de demanda. Por exemplo, autismo. Autismo também, hoje eu não atendo autistas. Nenhum tipo de espectro. Não. Então, eu não atendo. Se vem... e é autista, eu encaminho. E eu falo para o paciente, né? Eu vou encaminhar você para minha colega de profissão, porque eu tenho certeza que ela vai atender a sua demanda melhor do que eu nesse momento. E eu acho que ter essa humildade de reconhecer a nossa limitação, mesmo sendo, né, ali o psicólogo, seja qual profissão for, é magnífico. É importante, é necessário. Eu não preciso fingir que eu dou conta de tudo, porque eu não dou conta de tudo. Eu fiz terapia por muitos anos, né? Da linha da nova psicanálise. E me considero terapeutizado, né? Sim. Tive uns gatilhos, né? Fui entender a questão da síndrome do pânico, né? O transtorno do pânico, né? Sim. Melhor dizendo. E foi um trabalho, assim, muito árduo. Foi um trabalho muito doloroso, sabe? Muito difícil.
E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei em crise, né? E fui encaminhado para, né? Porque primeiro você acha que tá infartando e tal. Sim. E vai buscar um cardiologista, vai buscar um especialista na área da saúde clínica fisiológica, né? Aham. E o cardiologista que me atendeu, ele falou assim, ó, eu tenho uma boa má notícia, né? A boa notícia é que não tem nada no teu coração. A má notícia é que o teu outro coração está com problemas. E esse eu não tenho acesso. Sim. Você vai precisar de um outro tipo de profissional. Vai precisar entrar em terapia porque você está Ótimo. tendo um transtorno de pânico. Né? Já era o terceiro cardiologista que eu ia e ele abriu assim esse entendimento. E eu sempre ressabiado com esse universo. Eu sempre tive um interesse e uma desconfiança, como muitos, né, com relação Sim. à psicologia. Psicologia. Afinal de contas, eu não sou louco para precisar de um psicólogo. Muitos. E tenho certeza de que quem está nos ouvindo, quem está acompanhando aqui, deve pensar, eu conheço gente que precisa fazer terapia. Eu mesmo não preciso. Sou bem resolvido. Alguém é bem resolvido nisso? Não. Todo mundo precisa ou deveria fazer. Às vezes por algumas questões pessoais, profissionais, e às vezes para aprender a se regular por conta das pessoas que estão em volta. Uhum. Familiares, principalmente. Quantas pessoas tóxicas existem à nossa volta? Todos os dias. O problema são os outros? O inferno são os outros? Não, o inferno não são os outros, mas o como eu lido com aquilo que o outro me entrega. A gente vai mergulhar nesse poço daqui a pouco. Sim, vamos. A minha psicóloga falou assim pra mim, quando eu entrei em terapia. Ela falou, eu preciso de uns combinados com você. Então Certo. ela me deu umas regras pra eu seguir, coisas que eu poderia, coisas que eu não poderia fazer. Sim. Eu não vou entrar aqui, era um âmbito de foro muito pessoal, muito Sim. íntimo, né? Mas ela me deu umas determinações para que ela pudesse me acolher e entrar em terapia, né? Certo. Passados 6 meses, ou quase 6 meses, eu tive uma crise com ela, e por telefone. Aham. E aí ela falou assim, finalmente, Glauber, finalmente você está entrando em terapia. Em um dado momento eu achei que não ia conseguir te colocar em estado terapêutico. Eu, oi? Como assim? E aí ela abriu um baú mental meu, onde ela começou a expor. Ela falou, agora você está pronto para enxergar algumas coisas. Sim. E aí eu entrei num outro momento, como se fosse assim para um segundo ato. Tive que fazer todo um trabalho assim de resignação, né, de perceber coisas que eu achava que não era tão limitante e Sim. enfim, uma série de coisas. E aquele momento eu me apaixonei pela psicologia, pela terapia. Eu vi aquilo como uma necessidade semanal que eu tinha de ir, ou às vezes bissemanal. Sim. E uma única pergunta que eu fiz para ela assim, se em algum momento da minha vida eu ia receber alta. E ela, sim, esse era o combinado também que havia. Em algum momento eu vou te avisar quando você estiver para receber alta e vou te avisar quando você estiver de alta. E o porquê disso vai acontecer. Mas eu não quero que se pergunte mais nada sobre isso. Então foi um caminho muito interessante de vários anos. Vários anos. E de fato isso aconteceu, né? Sim. Você tem esse sucesso com seus pacientes no sentido de que em algum momento você vai dar alta? Ou qual que é esse percentual de abandono que tem, de pessoas que deixam de fazer a terapia? Que também é comum, né? Muito, muito. Tem muita gente, principalmente quando começa a entrar no processo terapêutico, assim como você. Por quê? Porque quando eu começo a realmente olhar para mim e a me entender, descobrir quem eu sou, lá na minha verdadeira essência, eu vou precisar lidar com aquela pessoa. E aí, às vezes, eu não quero lidar. Então, muitos pacientes acabam abandonando, né? Abandonam por um período, então, assim, é o momento deles. Abandonam porque não estão se sentindo preparados e provavelmente nem têm essa consciência, muitos nem têm essa consciência. Então, no meio disso, eles arrumam várias desculpas de não tenho dinheiro, não tenho tempo, não consigo mais. E eles saem e deixam a terapia, mas eles voltam, né? Eles voltam. Cedo ou tarde, eles voltam. Então, tem muita gente que acaba abandonando e tem muitos pacientes que recebem alta sim. Né? Mas é todo um processo.
Então, eu tenho esse problema, a gente trabalha dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a minha linha, né? A minha especialidade. Isso, eu ia perguntar para você qual que era o teu a minha especialidade. Trabalho ali com aquelas urgências, com aquilo que o paciente me traz de urgência. E aí nós vamos trabalhando as raízes desse problema. O que levou esse paciente a ter esse comportamento, esse pensamento, né? E aí essas emoções. E aí vamos extraindo o lá atrás, o passado desse paciente. Então, é todo um processo. Não tem, são 5 sessões, são 10, você vai receber alta. Não tem essa promessa. Porque cada paciente, cada sujeito lida de uma maneira, né? Então, não tem como fazer essa promessa. Tem uns que têm um processo mais rápido, alguns entram em processo terapêutico mais rápido, outros menos, outros têm mais mecanismos de defesa, outros nem tanto. Outros abandonam. Há essa resistência cultural muitas vezes, né? Parece que quem faz terapia é alguém mais elitizado muitas vezes, né? Lógico que é muito difícil você chegar numa classe com condições financeiras mais limitantes, porque é um processo longo, né? Sim. Quando você entra via serviço social mesmo, né? Gratuito, às vezes você não tem a continuidade com o mesmo profissional, sim, né? Então tem todas essas limitâncias, né, financeiras com relação ao atendimento, e além de todo o preconceito que muitas vezes tem. E eu lembro de uma vez um amigo meu comentou que a irmã dele estava tendo lá umas crises, uns problemas, e ele falou assim, cara, você deveria fazer terapia, né? E ela começou a ter um surto com ele, né? Dizendo que ela não era louca. Sim. E aí ele usou um recurso muito curioso. Ele falou assim, você conhece o Glauber? Ela, sim. Você acha que ele é louco? Não. Pois é, mas ele faz terapia. Ela, por que ele faz terapia? Se ele é uma pessoa normal. Né? Ninguém é normal, né? No sentido da normativa, né, do jogo, né? Porque não é uma uniformidade. Não. Né? O que faz a riqueza do ser humano, eu entendo dessa forma, é exatamente a diversidade. Exatamente. Né? Ninguém é igual a ninguém. Sim. Então, quando você leva alguém para a terapia, sendo que aquela pessoa não quer ir, porque a pessoa que está demandando ela, muitas vezes, quer que ela entre numa normativa também, né? Sim. Então, tem uma série de equívocos nesse entorno. Como é que a gente ajuda a esclarecer esse senso comum? É muito complicado, porque às vezes, assim, o preconceito está dentro de casa. Pensando nos adolescentes, nas crianças, né? Os pais, a escola pede, os pais até levam os seus filhos. Mas quando começa a modificar alguma coisa que o pai ou a mãe, ou enfim, o responsável não concorda com essa mudança, opa, como assim? Meu filho tá pior do que ele era. Meu filho está ficando pior. E eles tiram da terapia. Tá questionando coisas que ele não questionava. Exato. Não é isso que eu quero que ele faça. Não é isso que eu quero. Então, muitas vezes, as pessoas em volta, elas criam uma expectativa em cima do indivíduo, que ele vai para a terapia para se tornar tal modelo dentro daquilo que eles querem. E isso não acontece. Exatamente, porque eu quero que chegue nesse desenho, né? Exatamente. Esse design de pessoa. Exatamente. Né? E aí vai voltar para a questão do RH. Eu quero esse tipo de profissional. Exatamente. Aqui. Muito louco. Eu vou entrar no segundo ato com você agora. Quem está nos ouvindo, eu peço a licença de quem está nos ouvindo, muito respeitosamente. Entenda que essa conversa aqui, a gente está falando de um campo profissional, a gente está falando de um entendimento macro sobre o ser humano, né? Assim, bem arriscadamente, num papo leve, né? Sim. Sem entrar necessariamente em escolas específicas de tratamentos, né? Coisa assim, mas no sentido de nos entendermos dentro das nossas, principalmente em família, trabalho, sociedade, né? Sim. E principalmente no foco da mudança. Tem pessoas que dizem assim, tá bom assim, não quero mais mudar. Sim. Muitas não pessoas. Está bom, né? Mas ela finge estar. Mas assim, não está bom, o outro tem que mudar, né? Então, se você está ouvindo, se você acha que você não precisa de alguma mudança na sua vida,
ou se as mudanças estão difíceis, em primeiro lugar, eu recomendo fortemente que procure um profissional, né? Pelo menos uma consulta, né? Uma abertura, para poder abrir a mente um pouco, né? Sim. E aí, nesse segundo ato, eu quero saber de você, da Carla agora, não da psicóloga, mas da Carla. Você enquanto mulher, enquanto pessoa da sociedade, enquanto fruto de uma família, enquanto alguém que está se enxergando no mundo, como que foi ou como que é para você se colocar a disponibilidade de mudar? Como é que é para você olhar para o teu passado e perceber como você era, como você é, aquilo que você é, e para onde você pode ir? Sim. Como é que é isso para você? Uma caminhada de dores. Dores? Isso, mas ao mesmo tempo de muita satisfação, muita resistência. É eu não me esquecer o quanto eu posso e quero melhorar todos os dias. Então, essa jornada é olhar para trás e dizer, eu vou ser uma pessoa melhor no dia seguinte, no dia de hoje, comparado ao de ontem. Mas então, você não está falando de um fracasso pessoal. Não. Ah, eu fracassei, mas não é disso que estamos falando. É desafiador, né? Então, assim, quando eu falo nesse sentido de dores, é porque é muito desafiador. Tem horas que dá vontade de desistir, tanto no âmbito social, profissional, familiar. Às vezes a gente desregula e às vezes quer desistir porque está cansado. Às vezes estou exausta demais, mas eu preciso sempre me apegar onde eu quero chegar, a pessoa que eu quero me tornar, quem eu visualizo lá na frente. Então é desafiador, acho que para todo ser humano é muito desafiador. Nenhuma jornada é fácil, a gente cai. É uma montanha russa, né? Vai, desce, sobe e continua. E na tua autocaminhada pessoal, o que se pode comentar da tua vida, o que era e o que você conseguiu modificar? Seja do teu entorno, seja você internamente. O que teve de mudança na tua vida? A resistência em trabalhar com os medos. Não que eu não tenha. Né? Mas assim, o medo de ser julgada, o medo de ser abandonada, o medo de ficar desamparada, o medo de enfrentar novos desafios. Parece que você estava falando com a criança interior dentro de mim aqui. Isso, porque a porque nossa esses criança... sentimentos são muito, muito infantis. Sim, não no sentido de infantilizado, mas esses sentimentos primitivos estão lá na nossa primeira idade, lá na infância. Exato. Então essa criança, como todos nós temos, né, essa criança sente esse medo. Mas eu preciso me apegar àquilo que eu quero me tornar, quem eu quero me tornar, onde eu quero chegar. Então, em muitos momentos, eu tive medo de sair de uma empresa onde eu era CLT, sempre ganhava lá o primeiro lugar nos processos de melhor recrutadora de pessoas, e aí, de repente, eu fazer um estágio para ganhar menos da metade do que eu ganhava, né? Mas esse é o medo adulto, né? Mas o medo infantil que você carrega ainda no corpo adulto? Muitas vezes o medo do novo, o desafio. Mas e se não der certo? Porque aí vem os pensamentos disfuncionais, né? Mas e se eu falhar, como que minha mãe vai me olhar? Se eu falhar, como que o meu esposo vai me enxergar? E aí eu preciso passar por cima disso. Eu preciso, calma, sou eu, é um desejo meu, é um interesse meu, então eu preciso fazer por mim, porque senão eu faço só pelo outro. E a criança faz muito disso. Muitas vezes ela dá o máximo dela, ela tá cansada, mas ela está ali dando o máximo dela para impressionar os pais, para ter essa atenção dos pais, uma validação. Nossa, filho, parabéns. E o adulto faz a mesma coisa. A criança faz isso só por uma demanda afetiva ou para evitar traumas? Pelos Porque dois. o trauma é uma coisa que acomete todos nós. Total, sim. Né? Seja ele numa esfera muito suave, porque a dor é de cada um, né? Isso. Seja num nível de violência mais extrema, né? Sim. Todo adulto carrega algum tipo de... uma coleção de traumas, né? Um álbum de figurinhas de traumas, seja ele de uma rejeição amorosa ali na adolescência, na primeira adolescência, seja uma rejeição paterna, seja um tipo de abuso
sexual, muitas vezes, né? Como que você daria, assim, Como é que você observa isso? Vejo como é um assunto... é um campo minado andar sobre isso. Porque eu quero falar de você, mas ao mesmo tempo tem um eu aqui, sabe, Vai brotando. se manifestando. E tenho certeza que quem está ouvindo a gente também está pensando em sua história, sua narrativa. Mas como que você acolhe isso num primeiro momento? Essa questão de eu não quero reprisar aquela dor e eu quero me desvencilhar daquela culpa que eu criei sobre aquilo. Eu vou contar aqui uma breve história para você, que eu acho que é uma boa narrativa da minha vida, né? Eu fui criada pela minha mãe, uma tia e o avô e a avó, né? E o meu pai, ele sumiu. Então, eu conheci o meu pai com 14 anos. E nesse tempo, quando eu era criança, eu sempre perguntava para minha mãe, porque eu via as crianças na escola com seus, né, falando o pai e tal, e eu, mãe, quem é meu pai? Cadê meu pai? Então eu, né, tinha todo aquele interesse em saber quem era. E nesse tempo, a minha mãe sempre contou para mim, o seu pai foi caçar ouro, foi buscar ouro e uma hora ele volta. E eu vim acreditando a minha infância toda que meu pai tinha ido buscar ouro, mas meu pai nunca voltava, né? Então, assim, buscar ouro, mas cadê meu pai? Não veio? Não, foi buscar ouro. Então, eu cresci com essa fantasia de que meu pai, pra mim, era uma realidade, né? Meu pai foi buscar ouro e eu contava isso para os coleguinhas na escola. Até que chega ali a pré-adolescência, adolescência, minha mãe já não conseguiu mais contar essa história e me contou a verdade que o meu pai simplesmente foi embora e deixou ela grávida. E aí, o que aconteceu? Olha como reflete na vida adulta, porque na minha vida adulta, eu sempre tive muita dificuldade em lidar com dinheiro, né? Então, assim, teoricamente eu fui abandonada, né? Isso lá internamente, eu fui abandonada pelo meu pai, e se o meu pai foi caçar ouro é porque ele me trocou por dinheiro, por ouro. Então, eu tive que carreguei esse abandono. Isso eu não tive essa consciência na adolescência, né? Fui ter na vida adulta. E aí, eu sempre tive muita dificuldade em lidar com dinheiro. Na clínica, quando eu comecei a clinicar, eu tinha dificuldade em cobrar meu paciente. Porque eu tinha medo que o meu paciente me abandonasse. Então, o símbolo do dinheiro, o símbolo do ouro, o símbolo... era uma coisa ruim para mim. E isso eu fui desconstruindo na vida adulta, depois que eu entendi, depois que eu tomei consciência, entendi que, poxa, o dinheiro não é uma coisa ruim. As pessoas não vão te abandonar porque você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Não é sobre isso. Mas é sobre o valor das coisas, Exato. né? E aí eu associei uma coisa com a outra. Então eu tive muitos prejuízos durante a vida, digamos assim, emocionais e financeiros, por conta de acreditar internamente nisso. E você já resolveu isso ou não? Já, hoje já. Já. Foi um processo longo, foi um processo muito difícil, mas hoje eu não tenho medo de cobrar ali meu paciente. Eu sempre lembro, é uma troca, né? Ou se eu tô trabalhando, se eu tô palestrando, seja o que for, a pessoa me paga, eu entrego o meu melhor para ela, busco sempre dar o meu melhor em todos os ambientes. E é uma troca. É justo. Traga o seu ouro que eu entrego o teu pai de volta. Mais ou menos isso. Freud aplaudiria essa frase. Aplaudiria, sim. Então, a gente olha para nossa história, né? Todo mundo tem suas dores, como você comentou, tem os seus traumas, os trauminhas, digamos assim, na infância, na adolescência, o quanto isso impacta na vida adulta. A gente tem apagões, assim, na vida da gente, né? Em termos de memória, né? Tem as podas neurais, né? O cérebro tem seus recursos, né? Para que a gente possa viver o mais longe possível do sofrer e da dor, né? Nem que ele tenha que transformar o sofrer em prazer, de alguma forma, né? A gente tem isso. A terapia, ela revela algumas coisas, né? Por isso que ela é muitas vezes um processo doloroso, né? Quando que foi para você a primeira vez que você se percebeu entrando em processo terapêutico
e tendo que rever coisas assim para que aquilo pudesse ser modificado. Eu diria... Você entrou isso depois de formado, foi fazer terapia? Sim. Ou durante a faculdade? Durante a faculdade, até antes, eu já fazia ali terapia, aí parei. Aí, durante a faculdade, realmente eu comecei ali, porque assim, é importante que todo psicólogo, todo estudante de psicologia entenda que ele também precisa de um profissional ali, de um psicólogo, né? Porque ele vai trabalhar com muitas emoções, ele vai trabalhar com muitas histórias, ele precisa trabalhar nele, as questões dele, para ele não ficar projetando, né? E então, durante a faculdade, eu já comecei, já dei início, e isso até é hoje. orientação acadêmica, fazer isso? Alguns professores sugerem, outros não. Mas eu acho que deveria ser obrigatório. Ah, não é uma disciplina, não. Agora vocês vão vai ter uma aula de catarse aqui. Não. Vamos abrir a caixa de Pandora de cada um de vocês aqui. Não tem isso. Não, eles não têm. Pelo menos não na minha época, né? Que eu me formei. Mas deveria, sabe? Eu acho que deveria. E assim, por incrível que pareça, tem muitos que não fazem e nem querem fazer, porque acham que sabem de tudo, né? Então, é mais ou menos a pessoa bem resolvida. Já começa por aí, já deveria fazer por isso, né? Bem resolvida entre aspas, né? É, entre aspas. Muitas aspas. Inclusive. Entre aspas, colchetes, chaves, né? Ali dentro. Exato, né? ali dentro. Mas eu senti essa necessidade e a minha transformação real mesmo veio depois de formada, depois de estar atuando na clínica. Né? Assim, foi onde eu digo assim, todo paciente me cura um pouquinho. Então, e os pacientes muitas vezes nem sabem disso, né? Mas eu sempre digo que todo paciente sempre me curou um pouquinho de alguma coisa. Então, aquelas histórias incríveis, aquela dor e você trabalhar em cima daquilo, aquilo também te ajuda muito esse profissional. E o meu processo de transformação com relação, digamos, a esse trauma, entre aspas, né? Com relação ao abandono que eu sentia relacionado ao dinheiro, ao meu pai, se deu por resolvido depois. Mas, até hoje, muitas vezes eu preciso parar, respirar fundo e racionalizar. Para não deixar a minha criança se manifestar. Estou sendo abandonada, ou não vou cobrar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque a pessoa vai sair, sabe? Como que ela vai me enxergar? Então, até hoje eu trabalho esse processo. Mas hoje com consciência, aí fica muito mais fácil. Isso eu consegui dentro da terapia, do processo terapêutico. Porque você não fala com o adulto. Você tem que falar com a criança com interior. a criança interna. Se é que existe essa criança interna, né? Metaforicamente é isso que acontece, é isso né? que acontece. Tem que barganhar o tempo todo, né? Exato. Porque é como uma cicatriz que tá ali, né? Você começou a mudar o tempo, começa a doer a cicatriz, vai chover, né? Exato. Então você não precisa voltar pro acidente, né? Que promoveu aquela cicatriz. Mas ela tá ali, você tem que acolher. Ela existe. Não posso ignorar. Exatamente. Você não apaga o passado, né? Você consegue, de uma forma aparentemente até mágica, e eu lembro de momentos da terapia, assim, onde coisas me incomodavam, e aí, depois de alguns procedimentos, meus trabalhos na terapia, a terapeuta, a psicóloga, ela ia retomar aquele assunto e eu falava, nossa, mas por que isso me incomodaria? E ela, nossa, isso te incomodava tanto, mas a gente foi lá entender a criança, conversar com ela. E é como se tivesse mudado todo o teu futuro. Sim. Parece uma coisa mágica. É como se você fizesse uma viagem ao passado. Sim. Né? Tal qual De Volta para o Futuro, né? Modificasse alguma coisa lá e o teu presente, a tua história não mudou. Mas o teu estar aqui, presente, o teu aqui agora muda. Muda. A maneira qual você lida, né, com a situação, a tua visão de mundo muda. A tua visão de mundo. Exatamente isso. E agora, nesse momento, entrando nesse terceiro ato, eu quero incluir uma outra pessoa na nossa conversa aqui. Eu quero incluir quem está nos ouvindo. Certo. A gente tem um desafio aqui. Vamos lá. Vamos dizer que essa pessoa que está nos ouvindo aqui, ela teve uma luz. Ela, nossa, eu preciso entrar em terapia. Quero resolver essa situação. Eu não vou nominar aqui, né? Mas existe uma situação X que eu preciso resolver aqui.
A gente pode exemplificar aqui como, sei lá, meu casamento, meu trabalho, né, minha história aqui na família, o lugar onde eu moro, o que quer que seja. Relacionamento com o vizinho. Eu quero resolver essa minha fobia, esse meu medo, esse meu trauma. Eu quero fazer isso. E essa pessoa entra em um processo terapêutico. Certo. E essa pessoa é muito bem sucedida. Contrata uma ótima profissional, faz todo o trabalho que tem que ser feito, né? E ela consegue atravessar essa jornada e realmente se superar. Ela se dá os parabéns, consegui, né? Sou hoje uma pessoa, posso dizer assim, diferente. Já não sou mais aquela mesma pessoa. Tá? Então nós estamos incluindo essa pessoa. Uma pessoa. E aí chega um ponto. E esse ponto, eu acho que é um ponto que pouca gente quer falar. Que é com relação ao entorno. Certo. Esse entorno que pode ser parente, pode ser marido, esposa, filho, pode ser vizinho, pode ser lugar do trabalho. Esse entorno rejeita essa nova pessoa que surgiu. Ou ela quer se relacionar, continuar se relacionando com aquela velha pessoa, com aquele modo de pensar antigo, sabe? Digamos assim, a pessoa ela era racista, homofóbica, e aí ela deixa de ser porque ela resolveu entrar em trabalho, e aquele grupo de amigos, entre aspas, né, que faziam piadas sobre aquilo, ele fala, cara, desculpa, eu não consigo mais rir sobre isso. Sabe o cara que é carnívoro e vira vegetariano? E aí aquelas pessoas começam a rejeitar ele, começam a excluir, ou a questionar, pare, você sempre comeu carne, como é que agora você é vegetariano? Deixa disso. Fazem piadinhas, Fazem né? piadinha, né? Esse é um ponto. E assim, amigos é fácil. Sim. Troco de amigos, fácil também entre aspas, né? Familiares já é mais complicado. Sim. Uma mãe, um pai que não aceita que você mudou. Um irmão que fala, cara, me desculpa, mas não tô te reconhecendo mais. Você era muito melhor do jeito que você era antes. Eu não gostei do jeito que você ficou. Não era isso que eu esperava de você. Sim. E aí começa a criar começa assim a você ser inundado de novas dores. Sim. Isso acontece muito, né? Acontece muito. Muito. A terapia prepara a pessoa para isso. Ó, você vai atravessar comigo aqui, só que lá do outro lado você vai sair, só que da onde você veio, aquelas pessoas não vão aceitar você do jeito que você é, esse novo ser. Sim. A gente vê isso de uma forma mais chula, assim, em convertidos religiosos, né? Sim. Como que a psicologia pode ajudar nesse ponto? Vamos pensar Ou como que a Carla pode dar alguma sugestão aqui? Nesse ponto. Porque eu acho, assim, algo muito emblemático. Sim, e acontece muito, né? Assim, tem muitas pessoas que desistem do sucesso, seja profissional, seja pessoal, seja num relacionamento amoroso, elas desistem por conta do que o entorno vai dizer. Muitas pessoas não saem de um relacionamento tóxico e abusivo porque o que meus pais vão falar se eu me separar? O que eles vão dizer a meu respeito? As pessoas, como que elas vão me olhar? Então, tem muita gente que chega no momento da vida e ela trava porque ela tem medo do que as pessoas em volta vão dizer a ela. Isso acontece com muita frequência, mas pensando numa pessoa já bem terapeutizada, bem sucedida, ela já vai estar preparada para isso e possivelmente ela vai se afastar dessas pessoas, inclusive familiares, porque muitas vezes o teu familiar não quer te ver crescer. E não é assim consciente do tipo, eu não quero que você, sei lá, prospere na sua vida, isso vai me incomodar, não. Às vezes é porque, sim, que é aquela pessoa mais dependente, que senta numa rodinha de família num churrasco de domingo e só fala mal de todo mundo. Que é isso. Às vezes é porque essa família não obteve sucesso nem no relacionamento, nem na vida profissional. Ela não teve sucesso. E aí... A gente não tá falando de dinheiro aqui. Não. Longe disso. Isso. Mas ela não obteve sucesso. Ela não teve um bom relacionamento. Né? Já
o marido trai, a esposa trai e continua, finge que tá tudo bem. Vivem naqueles personagens de agradadores. E aí ela quer que você seja também. Só que você já não é mais. Por quê? Porque você entendeu que aquilo não vai te levar a lugar algum. Se você continuar sendo essa pessoa extremamente agradadora, a pessoa que deixa de fazer aquilo que gosta, aquilo que mais deseja para atender a necessidade do outro, você vai viver só em função do outro. Você vai perder a tua identidade. E muitas vezes isso acontece. Então, pensando nesse personagem, nessa história que você contou, dessa pessoa, quando ela chega num sucesso, tá bem resolvida, ela vai estar distante desses familiares, desses amigos. Tem que se preparar para isso. Tem que se preparar para isso. Porque se ninguém muda o outro, né? Não é nem responsabilidade da pessoa mudar. Cada um tem que mudar porque acha... Eu tô me incomodando. O jeito, a maneira qual eu levo minha vida, isso já me incomoda, já não me satisfaz mais, já não me deixa feliz. Eu preciso de novos desafios. Eu vou buscar novos desafios. Mas os meus familiares, os meus amigos, eles estão satisfeitos e felizes com a vida que eles têm. Só que eu já não tô mais. Mas eles fazem um comitê que vão te julgar e te condenar. Com certeza. E vão dar essa notícia pra você de alguma forma. Vão. Eles vão olhar e falar, nossa, você mudou demais, você já não é mais o mesmo. Mas o que seria o mesmo? Eu estagnar na vida e continuar aqui com o mesmo funcionamento que vocês? Então, o indivíduo, para ele obter essa mudança, ele tem que estar preparado de que talvez ele tenha 100 pessoas atrás dele antes de mudar. E quando ele muda, talvez ele não preencha uma mão com pessoas à volta dele. E como é que eu lido com essa dor de perder essas 90 e tantas pessoas? Como é que eu lido com essa dor? Você não pode esquecer de quem você se tornou, de quem você está se tornando, de onde você quer chegar. Porque aquilo ali já vai ser um estado de felicidade enorme em você. O que você vai fazer? Você não vai abandonar seu pai e sua mãe. Você vai... Por mais que eles achem que você está abandonando. Exato, porque vai ser esse, o discurso vai ser esse. Né? Ah, abandonou, porque agora tá lá, ó. Não quer saber da gente, mas não quer saber de pobre, não quer saber dos amigos, dos velhos amigos. Esqueceu de onde veio. Esqueceu as raízes, né? Então esse vai ser o discurso. E aí, o que você faz? Vai, senta lá, toma um café com seu pai, com a sua mãe, visita, né? Dê essa atenção, faça o seu papel de filho. Mas não queira ser um herói de mudar a vida dos seus pais, dos seus amigos, porque talvez eles não querem mudar a vida de vida. Mãe, eu desisto agora. Porque é isso, né? Vem uma dor de você querer que o outro entenda, mas aí você vira aquele... me desculpe, mas eu preciso falar aqui. Você vira aquele pregador evangélico maluco que fica dentro do ônibus gritando que Jesus está voltando, entendeu? Exato. Porque ele não tá mentindo pra você, ele só tá repassando uma verdade dele. Sim. Mas não passa de um pregador maluco, entendeu? Parece sabe cachorrinho que fica latindo na praça pública? Latindo pra todo mundo e não vai chegar a lugar nenhum? É mais ou menos isso. É aquele que quer mudar o outro, né? Exato. E não vai mudar nunca. E não muda, né? A não ser que a pessoa queira mudar. Exato. E talvez ela não mude para aquilo que você é. Talvez ela mude para uma outra coisa. Para uma outra cor. E está tudo bem. Né? Cada um entende o que faz bem, precisa entender o que faz sentido para a sua vida. Agora, eu viver a minha vida tentando atender a sua expectativa é um erro gravíssimo. Eu posso chegar aos meus 70, 80 anos... sentada numa varanda, olhando para uma grama verde e falar, minha vida não valeu a pena. Arrependido, eu poderia ter feito tanta coisa e aí fica só em sonho, imaginação. Eu vou casar com uma menina e dar netos para os meus pais, por mais que eu não tenha a menor atração por ela, e eu veja homens tão lindos e maravilhosos passando ao meu lado e eu não tenho direito a esse prazer. Exato. Ou eu olho para o meu corpo e não reconheço como sendo minha verdadeira identidade de gênero. E o teu entorno não aceita isso. Não aceita. Que é um público que sofre muita rejeição. Sim.
né? É um público que sofre muita rejeição. Então, assim, Familiar, inclusive, né? muito, muito, né? Eu não posso, eu não aceito. Como assim você não aceita? Quem tem que aceitar sou eu, Isso. né? Eu preciso me conhecer, me aceitar, entender o que faz sentido, o que realmente, quem eu sou. Ah, ok, pai, mãe, eu honro vocês, eu agradeço, eu respeito, mas, desculpa, a vida é minha. Não é um afronte. É eu entender que se eu ficar buscando um relacionamento que o meu pai e minha mãe escolhem, eu vou ser infeliz o resto da minha vida. Ou seja, você vai aplacar algumas dores sabendo que pode criar novas dores. Exatamente. Senão em você no outro. Isso. E criar dor no outro é algo que não te diz respeito ao outro. É isso que eu ia comentar. A dor do outro não é problema seu. É problema dele. Parece tão antipática essa fala, né? Parece, né, assim... Egoísta. Muito egoísta, muito duro. E é um pensamento social, né? Nossa, como você é egoísta de pensar assim. Gente, eu serei egoísta se eu não pensar em mim. Eu preciso pensar em mim. Eu preciso olhar pra mim, eu preciso me enxergar. Eu preciso estar bem pra fazer o outro bem. Não é eu fazer o outro bem pra daí eu ficar mais ou menos, fingir que tá tudo bem. Se o avião entrar em turbulência, primeiro você coloca a máscara em você, depois você atende os outros. Isso não é egoísmo. Sim. É uma condição que você tá criando na tua vida pra você poder ajudar outras vidas. Senão você morre junto. Não salva ninguém, né? Se afoga junto, né? Você afoga junto. Como orientação. A pessoa tá se afogando, né? Sim. Se você pular na água para tentar salvar aquela pessoa, existe 50% de chance de você se afogar também. Isso é estatístico. Exato. E não de você salvar outra pessoa. Exatamente. Né? É meio cruel pensar isso, mas é cruel. E porque é verdadeiro. Essa sinceridade, a sinceridade ela tá dentro da psicologia. Deveria estar, né? Para mim, sim, né? Na relação paciente Isso, sim. terapeuta, a franqueza, ela tá ali ou não? O paciente nem sempre, né? E a gente vai entendendo que ele não está preparado. Mas e da parte do psicólogo? Da parte do psicólogo, sim, precisa existir. Mas ele não entrega tudo de uma vez só. Não. Ele vai segurando algumas poucos. informações. Vai preparando o terreno para ir entregando, né? Se você enxergar uma paciente sua, ou um paciente casado, que você vê que aquele casamento não é bom para nenhum dos dois, você não vai falar isso de cara. De primeira, não. Mas em algum momento você tem isso anotadinho, né? Sim, preciso entregar essa informação. Preciso. Eu preciso fazer com que o paciente entenda que aquilo não é bom. Né? Porque principalmente em relacionamento relacionamento amoroso é algo difícil, porque tudo fica muito normal, né? Então assim, eu vivo um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, mas eu entro dentro de uma normalidade. Então, eu vou você até usou o termo que eu questiono, relacionamento amoroso, né? A partir do momento que é tóxico e abusivo, cadê o amor? Exatamente. Então, assim, às vezes eu aprendi que aquilo é amor. Às vezes qual a referência que eu tenho de relacionamento? Meus pais, meus amigos, meus familiares. Como é a relação dessas pessoas com seus maridos, suas esposas? Que tipo de relação eles têm? E eu venho com toda essa experiência, né? Então, ao longo da vida, a gente vai pegando um pouquinho de cada um e vai se construindo, vai se alimentando, se nutrindo daquilo e de muita coisa ruim. Perdendo ali minha identidade, eu chego num relacionamento, eu estou num relacionamento abusivo, achando que é normal. Meu marido pega o meu celular, olha todas as minhas mensagens, olha tudo o que está acontecendo, me cobra alguma coisa e fala, nossa, mas tá tudo bem. Sim, não devo nada pra ninguém, tá tudo certo, né? Eu sou né? Então, Nossa, que horror isso tudo, sim. Né? E as pessoas, tem gente que fica... Sim. Eu tenho um caso clínico que a paciente chegou a 54 anos de casado dizendo, poxa, eu fui a vida inteira infeliz e nunca tive coragem de separar. Uma senhora de 70 e poucos anos. Então, veja, olha que incrível ela vir para a terapia hoje. Mas hoje ela diz, eu não vou me separar porque eu já tô quase 80 anos. Então, assim, minha vida não valeu. E o sonho dela era fazer o ensino fundamental e o marido não deixou ela estudar.
A gente precisa dessa autorização do outro, por quê, né? Aí temos um Ai, monte, como é triste um monte de isso. crenças dentro de nós, né? Uhum. Tudo aquilo que eu disse, né? Que desde quando nascemos vamos absorvendo o que está à nossa volta. Aham. Acreditando, na verdade, que o outro fala sobre mim. E esquecendo quem eu realmente sou. Essa conversa, ela é tão luminosa e tão amarga, né? Sim, Tem um amargor aí dentro desse doce. tem. Por isso que muitos também desistem da terapia. Porque terapia dói. Eu não tô desistindo de você, Carla, mas eu quero que quem tá nos acompanhando carregue um pouco dessa reflexão. Sim. Tô sendo bem Muito. atrevido aqui, sabe? A gente é um pouco atrevido aqui, no sentido de provocar algumas coisas, Sim. né? E propor alguns questionamentos. Porque o questionamento, né? As dúvidas, essas duas palavras eu uso bastante, né? Questionar e duvidar. Porque faz com que a gente sempre reveja onde a gente tá. Sim. Se o que a gente tá é bom para o outro, é bom para mim, né? Se é bom pro outro, é bom para mim. Se é bom para mim, tem que ser bom pro outro. Isso. Ou essa relação eu e outro talvez não tenha que acontecer, talvez seja em outro lugar, né? Às vezes eu preciso abrir mão das pessoas que eu acredito que eu mais amo para que eu possa realmente ser feliz. Isso. E isso dói. E dói. Dói. Quer dizer, essa é a verdadeira paixão, né? Que é sofrer por amor, né? Que loucura isso tudo. Eu costumo dizer assim, não podemos ter a arrogância de achar que vamos mudar a vida do outro. Do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, familiares, amigos. Eu não posso ser arrogante a esse ponto. Eu preciso entender que eles vão mudar se eles quiserem. Eu preciso me limitar a cuidar de mim, a mudar a mim, o meu interno e caminhar. Se eu tiver que deixar para trás, eu vou deixar. E não é abandonar. Como eu disse, né? Vai lá, toma um cafezinho com o pai, com a mãe, visita um pouquinho, vai embora, volta para tua casa. Saber faz mediar suas essa coisas. relação. Isso, equilibrar, né? Certo. Eu quero já, antes de mais nada, agradecer a tua presença aqui. Eu espero que quem tenha acompanhado a gente até aqui tenha questionado bastante também a gente, né? Não só se questionado, mas questionado a nós aqui. Sim. Vou deixar o teu contato, quem quiser te encontrar no Instagram, encontra onde? Carla Bastos Psico, no @ Carla Bastos Psico. Tá, eu vou deixar no descritivo aqui do nossa conversa. Alguma indicação de filme, livro, para quem quer começar a saber um pouquinho mais ou se divertir sabendo sobre um pouco mais sobre esse, se não do campo da psicologia, mas desse aspecto de se entender, de se aceitar, né? dessa... Qual que é o termo mesmo que a gente tem quando a gente tá bem com a gente mesmo? Você está em estado de flow? Pode ser em estado de flow, né? Mais chique, né? Nesse campo da autoestima, Sim. né? Tem um livro que eu gosto bastante, indico bastante assim para os meus pacientes, que é Autoestima como Hábito. Ali o indivíduo ele vai aprender de maneira bem simples, inclusive tem vários exercícios de como essa personalidade, como o meu eu vai se formando desde pequenininho e até o dia atual de vida, né? Até o momento atual. Então, acredito que é um livro muito, muito interessante para as pessoas lerem e praticarem. Fica essa dica, então. Você é a nossa convidada para a gente voltar a falar futuramente. A gente vai, se alguém quiser aqui, se alguém comentar, eu vou convidar a Carla para a gente falar de um assunto mais denso. Vamos. Vou falar de abuso. Vamos falar. É um terreno mais pantanoso, né? E necessário. Necessário. Até lá, saúde para todos nós. Muito obrigada, saúde. Terminei babando, tá bom.